Bom, meu nome é Evelyn, eu tenho 24 anos, moro atualmente no Parque Fernanda, aqui no Capão Redondo. A minha mãe se chama Elisângela, ela está em tratamento aqui já fazem 4 meses. Bom, na infância, meu relacionamento com a minha mãe sempre foi muito bom. A gente sempre foi muito amiga, sempre foi muito parceira. Ela sempre me apoiou muito. Teve uma época que ela tentou até terminar a escola, mas por ser mãe jovem, não conseguiu conciliar os estudos, ter uma filha, ter um trabalho. A gente não tinha uma casa própria, então às vezes eu ficava com a minha avó, ela ficava com o pai dela, que é o meu avô. Em alguns momentos ela era um pouco ausente durante a noite, que eram momentos que ela ia por bar. Algumas vezes ela me levava né, para o bar, e eu me lembro de dormir lá, e às vezes ela voltava para casa. Ela tentava de alguma forma sair daquela situação que a gente estava vivendo, que era muito difícil, então ela preenchia isso com álcool. A dependência química é uma doença e ela é uma doença progressiva. Então é possível que comece com uso, né, a gente considera lícito, né, que pode ser um cigarro, que pode ser uma bebida, e vai aí progredindo tanto no consumo, na quantidade, quanto na mudança da substância. Eu não via minha mãe chorando, acredito que ela chorava muito, mas ela não mostrava. Então, pra mim, era tudo certo, aquela era a minha infância, eu tava com a minha mãe, eu não me lembro do meu pai nessa época, mas pra mim era o melhor momento da minha vida, assim. Conforme eu fui crescendo e fui me dando conta das situações, aí começou a pesar mais. O fato dela consumir muito álcool começou a me incomodar muito. Eu ficava com tanta raiva que quando ela estava sob o efeito, eu só sabia xingar, gritar, falar por que você está fazendo isso, você está acabando comigo, você está acabando com você. Eu tive dificuldade de lidar com essa situação de uma forma mais centrada e essa situação começou a me tirar muito do sério, sabe? Começou a me afetar no trabalho, porque eu ia trabalhar às vezes assim, chorando, eu chegava no serviço, não conseguia trabalhar, não conseguia me concentrar, começava a chorar porque às vezes ela bebia no dia anterior e não voltava para casa, ou eu tinha que passar a noite atrás dela na rua e quando eu encontrava com ela, ela ficava muito nervosa, porque ela falava, olha, eu já sou maior de idade. Na maioria das vezes, né, o paciente, ele chega debilitado, né, vulnerável emocionalmente, assim como a sua família, né? É uma doença que afeta tanto o paciente quanto também as relações familiares. Então, o paciente adoece e a família também adoece. Porém, na maioria das vezes, a gente faz o tratamento com o paciente que está internado, a gente tenta desenvolver a conscientização dos familiares, mas nem sempre o familiar corresponde. Muitas das vezes ele acha que é uma questão que só depende do paciente, mas não. O ambiente familiar contribui muito no processo do tratamento, no processo da recuperação do paciente. Eu tive mais apoio de fora do que de dentro da própria família, né? Porque às vezes a família não consegue entender nada que acontece. Eles não sabem utilizar a palavra. Tanto para mim quanto para minha mãe, a pessoa precisa de uma libertação. Isso que está acontecendo é falta de Deus. Uma mulher de 40 anos fazendo uma palhaçada dessa, sabe? Ter que escutar isso de quem você mais gostaria de ter um apoio é muito difícil. O dependente, a pessoa que está passando por esse processo, às vezes só precisa de olha, eu te amo, eu tô aqui. Essa situação me fez ficar um pouco presa à minha mãe, sabe? Tipo, vivendo por ela, mais ou menos isso. Então, era um medo, assim, que me impedia de fazer um monte de coisa, de fazer até planos, sabe? É um processo de conscientização, né? O paciente, ele tá, na maioria das vezes, em negação, né? Eu sei que eu faço uso de algo que eu não deveria, mas que a hora que eu quiser eu paro, eu tenho esse controle. E aí o processo da conscientização é justamente esse. Então a gente vai desenvolvendo esse trabalho e aí ele vai percebendo que era apenas uma justificativa e que ele não tem esse controle como pensava que tinha. Quando eu era pequena, eu me lembro que a minha mãe, uma vez eu deitei junto com ela na cama e eu chorei muito porque eu falei, mãe, eu tenho muito medo de um dia você morrer e me deixar. Ou eu morrer e te deixar ir para algum lugar e ficar sozinha, tenho muito medo mesmo. E ela falou assim, ó, Evelyn, um dia nós duas vai deitar na cama, a gente vai fechar os olhos e vai acordar com Deus. E tipo, aquilo pra mim foi uma promessa, sabe? Eu era muito criança pra entender que é impossível disso acontecer, mas eu levei aquilo como uma promessa mesmo.
E eu tinha acabado de terminar a faculdade, eu estava na minha área que eu trabalhava, isso faz um ano, isso foi no começo do ano passado. Só que eu estava sentindo uma angústia, uma tristeza, assim, pelas situações que estavam acontecendo, sabe? Eu não estava vendo sentido, porque eu falei, poxa, eu me dediquei tanto e, tipo, minha mãe tá nessa situação. Eu meio que me vi sem saída, tipo, não tem mais o que fazer. Eu via e eu percebia, ela não falava, mas eu percebia que ela não sentia mais vontade de estar no corpo dela, de estar viva, de estar presente. Então isso me desmotivou até de lutar, sabe? De tentar uma vida melhor. E eu me lembrei disso que ela me disse uma vez. E teve uma vez que a gente sentou na mesa para comer e eu olhei para ela e eu pensei muito em falar isso. Eu não falei, mas eu pensei em falar, mãe, lembra quando eu era pequena? A senhora me prometeu que a gente ia deitar numa cama, ia fechar os olhos e ia acordar no céu. Então, acho que chegou essa oportunidade. E eu pensei mesmo, tipo assim, comprar algum remédio ou qualquer coisa pra gente comer, dormir e não acordar. Porque eu sabia que em algum momento ela ia tentar alguma coisa. E eu não queria estar ali pra ver, sabe? E eu sinto muita vergonha de falar isso porque é muito pesado. Porque eu não tinha esperança que aquilo ia mudar, nem melhorar. E se a minha mãe viesse a partir, que sentido eu ia ter, sabe? De eu me formar, de eu mudar de vida, de dar uma casa pra ela, que foi o que eu sempre quis. De nada ia valer, sabe? E depois, assim, ficou dias, semanas eu pensando nisso, em falar pra ela. E quando eu me dei conta que eu estava na mesa pra falar, e eu não falei por algum motivo, eu falei, cara, eu não vou falar isso. Passou, tipo assim, 5 dias, aí foi quando ela tentou suicídio. E, consequentemente, eu me arrependi muito desse pensamento que eu tive. E falei, não, eu vou lutar por mim, pela minha mãe, vou tentar até o último, assim, até onde eu puder. Mas isso é só um pouquinho do que me afetou. A segunda vez que a minha mãe veio parar aqui no hospital, que ela realmente decidiu dar continuidade ao tratamento, eu não percebi que ela ia tomar essa iniciativa. Na minha cabeça, ela realmente já tinha desistido dela, de mim, da situação, do trabalho, já tinha desistido de tudo. Depois de umas 3 horas em desespero, liguei e aí me informaram que ela tinha dado entrada aqui. E aí foi um alívio ao mesmo tempo. E eu chorei muito, mas não foi mais de desespero, sabe? Foi de alegria. Diante da questão do consumo, né, e da dependência química, a relação familiar entre a paciente e a filha, Evelyn, ela estava muito debilitada, né? Então, talvez esse tenha sido um ponto da mudança, né? Um ponto que motivou a mãe a buscar o tratamento. Não necessariamente pelo se livrar do consumo e da bebida, mas pela questão da relação com a família. E diante desse processo, as coisas elas foram se encontrando e foi trazendo clareza, e a paciente foi percebendo o que de fato tinha acontecido na sua vida. O hospital entra em contato comigo, né? Eles dão um apoio para minha mãe, para mim também, principalmente a psicóloga Natália. Ela sempre tenta ligar, me dar um apoio, ela até me ajuda às vezes com umas terapias de graça pelo telefone, que eles me tratam muito bem, desde a primeira vez que eu entrei em contato até a visita, quando ela sai. Eu sempre tenho o contato da Natália ou de alguém para me ajudar em qualquer momento. Eu diria para minha mãe hoje e todos os dias, né, eu diria o quanto eu amo ela, o quanto eu admiro ela, o quanto eu acho ela uma mulher guerreira, forte. Depois dessas situações, eu acredito que ela acha que pelo fato sei lá, de alguma forma eu sinto a decepção por ela. E não, isso não isenta e não abafa nada do sentimento que eu tenho por ela, do quanto eu admiro ela. Sempre admirei desde a infância. Eu me lembro que quando eu era pequena, muitas pessoas olhavam pra mim e falavam, nossa, você parece muito com seu pai. E eu odiava, porque eu sempre quis parecer muito com a minha mãe. Porque eu sempre achei ela muito bonita, sabe? O cabelo dela é muito bonito, a cor de pele dela é muito bonita. Eu sempre admirei minha mãe. Às vezes eu olhava assim pra ela e, tipo, tudo ficava lento, porque eu achava ela uma mulher incrível. E eu ainda acho ela uma mulher incrível. Então eu amo muito ela e ela não tá sozinha nessa, eu tô com ela, a gente vai até o fim, eu por ela por mim. E eu pediria perdão também, porque às vezes quando a gente se torna adulto, a correria da vida faz com que a gente não perceba muitas coisas no dia a dia. E eu acho que eu errei muito nisso, de não perceber o quanto ela estava mal, o quanto às vezes ela precisava de um abraço, e eu não pude dar isso durante muito tempo. Então eu pediria perdão por isso,
mas diria o quanto ela é incrível, o quanto eu admiro ela. É muito gratificante, né? Você vê que aonde eles tinham perdido a esperança, começam a ter esperança novamente, e aquela relação que estava, né, fragilizada começa a ter um novo ressignificação, uma nova história, um novo vínculo. É como se não é virar a página e esquecer o que aconteceu, né? Não é sobre isso, mas é poder virar a página e olhar para a história e falar: eu vivi, eu passei e eu superei. Então é muito gratificante. Tem muitas pessoas que têm medo de procurar ajuda, e o que eu diria para essas pessoas é não ter medo de procurar ajuda, né? Tenha medo de não fazer nada em prol dessa situação, porque muitas pessoas passam por isso. Parece que é incomum, mas é muito comum. Ninguém tá sozinho, eu não tô sozinha, a pessoa que tem um dependente não tá sozinho, então não tenha medo de procurar ajuda, não tenha medo de correr atrás, sabe? Sei lá, pesquisar, fazer de tudo para mudar essa situação. Não tenha medo, porque no final dá certo. Dá certo. Somos o Hospital Santa Mônica, referência nacional em psiquiatria e saúde mental.